Eu não estou aqui para pregar nenhum anarquismo, eu não sou adepto de ismo algum, mas eu quero refletir contigo e peço para que você abra a tua mente para pensar nisso que eu quero propor aqui, sobre o fato de que a quantidade de leis, seja a lei da Constituição ou as leis da Constituição, da religião, sei lá de quem, as leis éticas e morais que balizam a nossa sociedade são proporcionais à nossa imaturidade. Eu vou te dar um exemplo. Quando você era criança, você dependia dos seus pais para que lhe dissessem o que é certo e o que é errado, o que você pode e o que não pode, o que você deve e o que você não deve, o que é bom e o que é mal. E exatamente por isso, as suas opiniões em relação à vida, naquele tempo, eram absolutamente conectadas às opiniões dos seus pais. Quando você começa a se desenvolver, na medida em que você amadurece, isso vai se relativizando. Eu não estou dizendo que o amor, a importância, o respeito que você tem pelos seus pais necessariamente se relativizará, mas eles deixam de ser absolutos para você porque enquanto você era criança e não tinha referências além deles, agora, enquanto cresce, vai agregando olhares, perspectivas. E as perspectivas têm justamente a ver com as experiências, com os significados que você vai dando a cada uma das experiências. Elas vão ampliando o ponto de onde você via. E agora você não necessariamente mais depende, apesar de respeitar, né, a opinião, depende da opinião deles. Isso acontece com todos os sistemas, isso acontece com a religião. É por isso que muita gente diz assim, a religião é necessária para que as pessoas fundamentem uma visão ética e moral da vida. Sem a religião, as pessoas descambariam. Talvez, na mesma medida em que permanecem imaturas emocionalmente, inconscientes. Sinceramente, eu não acho que a religião seja a prerrogativa, a causa de todo posicionamento ético da vida. Se por um lado a religião pode promover isso nos seus olhares e discursos, por outro, há tantos caminhos na vida que justamente tem a ver com essa consciência que evolui, que independem do fato de eu ter ou não ter uma religião. As leis. Nós temos a Constituição, nós temos as leis. As leis são necessárias, vamos abolir todas as leis. Como é que seria a sociedade? Depende. Depende do nível de consciência que essa sociedade tem. Você, por exemplo. Não vamos falar dos outros. Você. Se amanhã as leis fossem abolidas, você mudaria alguma coisa no seu comportamento em relação ao outro? Você roubaria? Você mataria? O que você faria? Você sairia enganando as pessoas, cometendo estelionatos? Você deixa de fazer isso porque a lei te impede? Você seria um corrupto se soubesse que jamais descobririam? Então o que te movimenta, caso a sua resposta seja sim ou seria, não é a consciência. Consciência é o entendimento daquilo que eu faço e das implicações daquilo que eu faço em mim e no outro. Se eu entendo que isso não faz bem a mim e a outro, não promove vínculos, não proporciona amplitude de ver, e eu não estou falando de nenhuma questão moral, eu estou falando de movimentos. Então eu não cometo, independente de leis. Há leis que eu sigo e discordo. Há leis que eu concordo e, independentemente delas, eu continuaria aplicando e praticando nas minhas convivências. É por isso que nós, na imaturidade, precisamos tanto de referências, de líderes, de religiões, de políticos, de gurus, de gente que me guie e diga, é ali! E aí eu não preciso pensar. E aí eu não preciso ser consciente. E aí eu não preciso desenvolver minha capacidade autocrítica de saber se, de repente, esse caminho não serve mais para mim. Esse é um processo teu. E vai acontecendo na mesma proporção em que você entende que é nos significados que você vai projetando em cada experiência que você vai ganhando corpo, densidade, amplitude de olhar, de pensar, de refletir. Um mundo anárquico seria viável? Um país sem leis, sem regras, sem governantes, sem líderes religiosos, sem gurus, sem papa, padre, pastor? É possível? Depende da gente. A resposta está em nós.
Será possível um dia o mundo andar em consciência? Se esse dia se tornar possível, então a resposta é sim. Agora, para a gente finalizar, imagine se todos nós pensássemos assim. E se a partir de agora, a partir de uma reflexão como essa, a gente assumisse a responsabilidade de promover em nós consciência, responsabilidade em relação às nossas escolhas. Sem a tendência que a maioria de nós tem de ficar projetando a responsabilidade para os outros, da minha felicidade, da minha infelicidade, da situação do país, da situação do mundo, da situação da vida. Será que os sistemas existiriam como existem? As religiões, a política, o sistema educacional, o trabalho seria encarado como é, a vida seria como se as pessoas pensassem, assumissem a responsabilidade de serem conscientes. Como é que seria a vida? Haveria um sistema piramidal onde poucos estão na lista dos mais ricos do mundo e muitos sofrem a miséria de existir, a pobreza. Haveria religiões dizendo: Deus quer, Deus não quer, isto é certo, isto é errado, vai para o céu, vai para o inferno, venha para cá, não vá para lá. Haveria religiosos tão poderosos, haveria instituições tão ricas, tão grandes, com seus expoentes listando na Forbes, por exemplo, entre os mais ricos do mundo. Haveria tanta gente ovelha, manada, dedicada a seguir a orientação de alguém que diz: eu sei. Talvez todos reconhecessem que ninguém sabe. E a gente fica um pouco mais próximo do saber quando aceita as ideias e os entendimentos e os significados de todos. E quando isso não nos assusta. E quando isso não nos ameaça. E quando a gente descobre que a vida tem muitos sentidos. Talvez esse meu mundo imaginário seja uma utopia. Eu até acho que é. Mas isso não me impede de buscá-lo em mim. E de tentar promovê-lo como o universo que caminha sob pernas que sou. Isso no meu entendimento. Para que eu seja mais autônomo em relação às leis, sejam elas quais forem, aos líderes, sejam eles quais forem, às religiões, aos pensamentos sistematizados, encaixados, sejam eles quais forem. Eu não estou dizendo que você não pode simpatizar, frequentar, gostar, não se trata disso. Mas a partir de agora eu assumo a responsabilidade como ser consciente. E quanto mais eu evoluo nessa consciência, menos dependente eu sou. E sendo assim, menos medo eu tenho. Já não há mais ameaças do governante, de Deus, do líder. Eu sou livre. E se a liberdade, por um lado, me afasta do acolhimento, eu acho que quanto mais livre, menos amparo. O pássaro, enquanto não é livre, enquanto não voa, tem o amparo, as asas da pássara-mãe. E quando voa, ele perde o amparo. Esse é um preço. Caminhar em liberdade quer dizer que eu não me respaldarei mais como eu fazia quando eu era criança e tinha medo e batia no quarto da minha mãe. Se eu tenho medo de noite, sou eu que tenho que resolver. Quando eu tinha alguma dor ou algum machucado, algum problema, eu ia atrás da minha mãe, do meu pai, ia buscá-los e eles resolviam por mim. Eu me lembro uma vez, quando eu era criança, eu apanhava direto na escola. Não sei porquê. Alguns meninos cismavam comigo e eu me lembro que eu chegava chorando em casa tal, e uma vez minha mãe falou assim: reage. Quando eu aprendi que eu podia reagir e bati uns 3 ali ao mesmo tempo, eu nunca mais apanhei. E quando eventualmente algum vinha, eu reagia. Eu fui ganhando autonomia. Eu fui ganhando liberdade, inclusive em relação às dores. Mais liberdade, menos amparo. Mas eu não me arrependo. Isso me trouxe e me traz ainda um olhar que se projeta no meu horizonte de maneira infinita. E é em direção a ele que eu vou. Por isso eu não consigo me enquadrar, ou me encaixar, ou me neutralizar, ou me fixar em qualquer regra ou qualquer lei que me obriga. Você deve ser assim. Posso respeitá-las por respeito aos
que convivem comigo, mas não deixo que elas me modelem. Por dentro, o espaço vai se tornando cada vez mais infinito. E é assim que eu me sinto bem. É isso. Fique bem, pense nisso e até a próxima.